Hoje eu vou fazer a apresentação de nossa aula, ainda da unidade 1. A gente já apresentou, né, o nosso plano e hoje a gente vai estar trabalhando a unidade 1, que diz respeito, pessoal, à educação matemática como campo de pesquisa e também a tendências metodológicas do ensino de ensino em educação matemática. Aqui a gente vai trabalhar 3 tendências, são a etnomatemática, modelagem e mídias tecnológicas, que é o uso de tecnologias no ensino de matemática. Mas antes de iniciar, é bom a gente perceber assim, como já tínhamos conversado no plano, quando eu apresentei, cada uma dessas tendências, ela surge porque há um acúmulo de informações, pesquisas, um repertório de pesquisa, e isso acaba respingando lá na sala de aula como uma nova metodologia para se trabalhar conteúdos de matemática. Então, essa convergência para o ensino é para onde a gente está querendo ir aqui nessa discussão. Os objetivos dessa unidade 1 é reconhecer a educação matemática como campo de pesquisa e estudo, compreender a relação entre as tendências da educação matemática, etnomatemática, tecnologias e modelagem e as metodologias do ensino de matemática e suas convergências para a prática de sala de aula. Entendam que alguns materiais já foram disponibilizados para vocês, tanto em link como material PDF, e há um vídeo. É interessante dar uma olhada, dar uma estudada nesse material para a gente ter uma discussão, ou no fórum, a gente pode estar conversando no nosso encontro online, e também a gente pode, é viável fazer essa leitura por conta da tarefa de envio de arquivo único, né? Então, as 3 tendências que a gente vai conversar aqui é etnomatemática, modelagem matemática e mídias e tecnologias. Só que, antes de falar dessas tendências, é importante, é altamente importante a gente ter uma discussão que diz respeito ao que é ensinar matemática. Aqui eu trago uma frase que ensinar matemática é fornecer instrumentos para o homem atuar no mundo de forma mais eficaz. Só que quando a gente fala de matemática, a gente precisa compreender e ter em mente o que é essa matemática. Na verdade, é ter uma concepção sobre matemática, e todos nós temos uma concepção diferente sobre o que vem a ser matemática, né? O avanço da tecnologia, as mudanças das práticas sociais, as quais nós passamos, impedem que a gente tenha uma previsão exata sobre aquilo que vai ser realmente útil para o nosso aluno. Os alunos se perguntam, como é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara quando eu terminar essa escola, esse estudo? Como é que eu vou usar a teorema de Pitágoras quando eu terminar meu ensino médio? Os alunos eles se fazem essas perguntas e a gente sabe responder na atuação que eles forem ter, se eles estiverem no ensino superior. Mas enquanto ser cidadão, onde que está essa matemática? Se a gente pensar bem, nós somos organizados matematicamente. Nós somos divididos em filas, nós temos tempo de espera, nos damos intervalos de tempo o tempo inteiro. Na sala de aula, os alunos são dispostos ordenadamente em fila, por exemplo. Nós somos distribuídos, organizados em classes sociais, que é uma intenção estatística. Se a gente pensar bem, nós somos organizados matematicamente. E aí, segundo Micotti, de 1999, educar é a principal função da escola, mas as variações do modo de ensinar determinam as diferentes resultados obtidos. Bom, variações do modo de ensinar. Quando eu penso nessa expressão, pensando na nossa sala de aula, eu tenho que pensar na ideia metodológica que é estabelecida lá dentro da sala de aula. Se eu modifico a forma que eu trabalho, porque no ensino tradicional, eu gosto de falar de fuga do ensino tradicional. No ensino tradicional, a gente situa em matemática, a gente define, demonstra, exemplifica, passa exercício. Define, demonstra, exemplifica, passa exercício. Essa é a caracterização para o ensino tradicional. Quando a gente nos permitimos a inserir novos elementos lá dentro, a gente modifica a nossa paisagem. A gente tenta modificar a aprendizagem dos nossos alunos e também a nossa prática de sala de aula. Como eu disse, as movimentações sobre o que levar para a sala de aula, elas já existem em forma de pesquisa. O que cabe a nós fazer? Conhecer esse material, que tem sobre isso que eu quero trabalhar,
metodologias diferenciadas e eu levo isso para a sala de aula. Existe uma busca sobre o ensino de disciplinas que extrapolam a sala de aula e sobre aquilo que o aluno vai aplicar vida fora, esse conhecimento que ele vai aplicar fora da sala de aula, em benefício próprio e também em benefício da sociedade a qual ele está inserido. Nós costumamos, politicamente, a obedecer o que vem de instâncias superiores. A gente ensina conteúdos do primeiro ano do ensino médio, conteúdos que são definidos, não é a gente que define, já está assim desenhado. Da mesma forma no ensino fundamental, no 6º ano, no 7º ano do ensino fundamental. Eu trago alguns autores aqui, dentre eles Paulo Freire. Vamos pensar em matemática, mas aí eu vou colocar concepção sobre educação, sobre ensino, que a permissão da construção da autonomia do educador e do educando. A autonomia do professor, a autonomia do aluno, num sentido de que na sala de aula eu tenho que ousar e criar o suficiente que permita que o aluno também ouse e crie novas soluções, novas respostas, novos comentários. Porque às vezes há uma dificuldade, no caso de matemática, de até o aluno elaborar uma questão, elaborar um problema, elaborar uma dúvida. Isso, pessoal, essa mudança de olhar permite também a emancipação e a constituição da identidade do profissional, do professor. Há uma necessidade na concepção democrática humanística, há uma necessidade do ato de escuta do educando pelo educador. É isso que permite uma aproximação cognitiva de professor e aluno, do professor mostrar o que ele sabe, o aluno dizer o que sabe sobre aquilo que está sendo trabalhado. O ato de se ter curiosidade de ambas as partes, tanto do professor como do aluno, de perguntar, duvidar, intervir, investigar, indagar, argumentar, são ideias que estão presentes em uma concepção democrática humanística sobre o ensino, tá? Nesse caso aqui eu estou levando para o ensino de matemática. A educação matemática ela deve estar voltada para a necessidade que o aluno tem de construir sua lógica operatória. Eu fiz um comentário aqui anteriormente que o aluno às vezes ele sai, está lá na sala de aula, não gosta de matemática, tal, não tem aquela afinidade com matemática, e aí ele pode pensar, o que eu vou fazer com o Teorema de Pitágoras quando eu terminar aqui? O que eu vou fazer com a área do triângulo equilátero quando eu terminar meu ensino médio? Bom, nós, enquanto professores, a gente tem que ir muito além do que isso. Isso é um conhecimento específico de matemática, esses dois que eu comentei, mas aí a matemática é algo abrangente. A matemática ela permite a lógica organizacional da sociedade. E aí entra o uso dos números, o uso das formas, das operações que a gente conhece em matemática. Eu elaboro aqui um fluxo de elaboração de uma proposta didática. A proposta didática, pessoal, aqui que eu estou tentando ensaiar aqui com vocês, ela vai precisar de uma estratégia didática, de uma tendência e de um conteúdo matemático, pensando em tendências. Vamos supor que eu queira ter como conteúdo matemático o Teorema de Pitágoras. E aí, como estratégia didática, eu penso em literatura de cordel. Bom, eu quero falar de Teorema de Pitágoras e utilizar a literatura de cordel, colocar com um pegadorzinho, historinhas que estão lá em um varal. Beleza. O que eu posso fazer de tendência aqui? Eu coloco história da matemática e eu trago uma história do Teorema de Pitágoras, represento isso em literatura de cordel, com todo o que dá direito à literatura de cordel. É um trabalho de sala de aula, uma atividade de sala de aula para ensinar o Teorema de Pitágoras, trabalhar para aperfeiçoar, aprofundar a ideia de Teorema de Pitágoras. Olha só, uma proposta didática ela é criativa, porque ela precisa buscar elementos suficientes que os alunos às vezes não têm tanto acesso, ou sabem dizer sobre aquilo que é lhe colocado, mas que foge do ensino tradicional. Tá? Lógico que demanda tempo, demanda planejamento, uma atividade como essa. E aí, eu falando de tendência, no caso aqui eu exemplifiquei a história da matemática, uma área que eu tenho bastante proximidade, porém, aqui a gente vai apresentar outras tendências que a gente comentou. A primeira delas, modelagem matemática. Bom, de acordo com Almeida e Dias, a modelagem matemática pode ser vista como uma alternativa para o ensino e aprendizagem da matemática escolar, porque ela pode proporcionar aos alunos identificar e estudar situações e problemas de sua realidade. Situações essas, pessoal, que eles fogem da matemática, eles não são meramente matemáticos, eles podem ser de determinadas outras áreas, porém, a gente consegue colocar elementos matemáticos dentro dele, desenvolvendo um certo interesse,
formando e possibilitando um conhecimento para o aluno e para o professor mais crítico, mais reflexivo. Aqui, de acordo com Benvenguti, por exemplo, Benvenguti e Henn, a Maria Salete Benvenguti foi uma das primeiras a trazer para o Brasil essa discussão. A modelagem matemática ela surge na Revolução Industrial, mas com a tentativa de criar modelos para sanar problemas das indústrias. E aí foi visto que trazer esses modelos eles são muito familiares, porque são fórmulas, são expressões numéricas, são programas de computador, são tabelas, são equações, são gráficos, diagramas, são desenhos, são imagens, são formas geométricas. Essa ideia de trazer o modelo matemático para a sala de aula, ele permite que o aluno ele se engaje em determinadas situações que não são completamente da história da própria matemática. Eles são de outras áreas de conhecimento, e eu exemplifico isso mais à frente. Benvenguti ela separa em 3 fases a modelagem matemática. A primeira delas é a interação, onde permite o reconhecimento da situação-problema, delimitação do problema, familiarização com o assunto a ser modelado e um estudo, que é o referencial teórico. Lembrem, eu posso partir de uma situação que não é da própria matemática. E depois a Benvenguti apresenta uma fase que é chamada de matematização. Na matematização, acontece de eu ver a matemática lá dentro da minha situação, onde eu formulo o meu problema de hipótese, eu formulo o modelo matemático que vai ser desenvolvido, eu resolvo o problema a partir do modelo, eu aplico aquele modelo. E por fim, o modelo matemático, que pode ser um gráfico, pode ser um diagrama, pode ser uma fórmula, onde eu interpreto aquele resultado, valido para outros resultados. E coloco em destaque. É um momento onde há também uma dinâmica de apresentação do seu resultado, por exemplo. Os alunos podem fazer isso em sala de aula, juntamente com o professor. De socialização das ideias. Eu coloco aqui um exemplo de modelagem matemática, uma construção de bandeirolas, uma atividade que eu realizei com os meus alunos, a construção de bandeirolas para enfeitar a festa junina da escola. Bom, eu coloco os 3 pontos aqui que a Benvenguti coloca: interação, matematização e modelo. Na interação, eu me pergunto: o que é festa junina? Qual a origem? Como surgiram essas bandeirolas? Por que as bandeirolas têm esse formato que elas têm? Quais são os outros enfeites de festa junina? São realmente enfeites? Qual é o significado da bandeirola de festa junina? Perceba que são situações que eu estou me perguntando que não são matemáticas. Eu tenho que estudar sobre isso, entender o que acontece nessas festas juninas, para entender as bandeirolas que são utilizadas lá. Depois eu começo a pensar na matematização das bandeirolas. Qual o formato? Qual o melhor formato? Como eu posso otimizar uma folha de papel para construir bandeirolas? E olha que o meu problema inicial nessa situação foi otimizar uma folha de papel para construir a maior quantidade de bandeirolas possíveis. Quais são as medidas que podem ser ótimas para a produção dessa bandeirola? E o terceiro é a fase do modelo, onde eu elaboro o modelo. Eu vou atrás dos cálculos, eu solidifico minhas ideias, eu testo, eu apuro, eu avalio, eu interpreto, eu valido a ideia com construir. No caso da bandeirola, o modelo é a própria bandeirola. Olha só, por isso são familiares. Por isso as respostas em um modelo matemático, a resposta não vai ser o número 10, o número 20, por exemplo. Vai ser a fórmula, vai ser o método, vai ser o gráfico, vai ser o material palpável, por exemplo. Um material concreto. E eu coloco aqui uma imagem das bandeirolas que foram construídas, que elas tiveram um formato de 12 por 15 centímetros. Quando eu olho para a bandeirola, que não é algo da matemática, eu percebo geometria nela. Eu vejo retângulo, eu vejo simetria, eu vejo triângulo retângulo, eu vejo teorema de Pitágoras, eu vejo a altura de um triângulo equilátero, eu vejo a altura de um triângulo isósceles, eu vejo perímetro, eu vejo área, olhando para uma bandeirola e depois construindo um modelo para ela, né? E aí aqui estão alguns modelos de bandeirola. A gente, na construção, utilizando papel seda, a gente viu que podíamos utilizar dois modelos diferentes de bandeirolas. E aí eu coloco aqui como questionamentos, né, que foram os questionamentos levados para os alunos nessa modelagem matemática, nessa atividade de modelagem. Uma folha de papel seda ela possui 60 por 80 centímetros. Quantas bandeirolas podem ser construídas para se otimizar o máximo dessa folha? E o cordão? Qual o tamanho do cordão? O barbante?
Qual vai ser a disposição dessas bandeirolas? Quantos centímetros a gente pode separar essas bandeirolas para aproveitar ao máximo esse cordão e enfeitar ao máximo o ambiente? Qual é a área de cada bandeirola? Qual o perímetro de cada bandeirola? Quanto que vai ser utilizado de papel? Quanto que isso vai custar? O que fazer com as sobras de papel, por exemplo, para otimizar essa quantidade de papel cedo? Entendo. Eu estou saindo de uma situação, eu gero um problema para os alunos que eles conseguem resolver facilmente se eu vou dar os elementos necessários para eles, né? Tem outro exemplo aqui que eu coloquei, que é uma atividade que eu fiz em sala de aula também, de produção de materiais à base de frutas de maracujá, coco, abacate e abacaxi. Os alunos eles fizeram uma pesquisa de preço, os alunos eles realizaram uma apresentação, eles produziram material. O meu modelo aqui era gráfico, onde a gente comparava o que as pessoas respondiam sobre utilizar uma fruta in natura ou algo que não fosse in natura. Por exemplo, melhor comer o que as pessoas preferiam? Comer abacate puro ou uma vitamina de abacate, por exemplo? Há uma pesquisa que é mostrada para os alunos e o quão nutritivos são essas frutas, por exemplo. Como cultivar essas frutas? Qual a história dessas frutas? É um repertório de informações que possibilita a gente sair da matemática e volta para a matemática, para poder entender o que está acontecendo. E aí nessa atividade os alunos produziram alguns materiais, expuseram para algumas pessoas, apresentaram seus resultados. No caso aqui a gente fez um modelo, mas aí os alunos eles não entendem qual o repertório teórico do modelo matemático, tá? Mas a gente sabe o que estamos construindo. Isso gera artigos, isso gera trabalho de evento, por exemplo. Mídias e tecnologias. Uma outra tendência, né? Aqui a gente tenta trazer as três de forma breve, mas o material está aí disponível para vocês. O material em PDF, também a escuta no chat, nos fóruns. As mídias, pessoal, quando a gente fala, antes a gente falava muito de tecnologias no ensino de matemática. Quando eu falava de tecnologias, os meus estudos, por volta de 80, 90, era muito em detrimento dos benefícios do uso do computador para o ensino, né? A presença do computador na escola, no planejamento do professor, na vida do professor, as pesquisas eram muito nesse sentido. Hoje as perguntas são muito mais específicas acerca do software, do simulador, acerca dessas situações que são estudadas, que podem ser utilizadas como recurso na sala de aula. Consideramos que as tecnologias devem ser incorporadas como ferramenta cotidiana, porque os alunos têm acesso a isso o tempo inteiro, que ajuda consideravelmente o trabalho escolar, tanto dos estudantes como dos professores. Silva 2003 diz que essa inserção ela deve proporcionar aos alunos verdadeiras e significativas aprendizagens. Olha só, 2003, 20 anos depois a gente está trabalhando essa situação, 21 anos depois, né? Como também influenciar e alterar a forma de ver, utilizar e produzir matemática. Pessoal, quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando apenas mais só de software, eu estou falando de site, estou falando de rede social, de jogos, por exemplo. Softwares eu coloco aqui como exemplo o GeoGebra, o Implot, MATLAB, por exemplo. Sites, o Sol Matemático, o FET, o YouTube, sites de objetos educacionais disponíveis aí pela internet. Os programas de pós-graduação têm feito cada vez mais produtos educacionais que se utilizam de tecnologias e acabam criando certos engajamentos midiáticos que permitem que o professor vá lá e utilize essas ferramentas presentes nos produtos educacionais. O site Sol Matemática, por exemplo, bem famoso, eu gosto de ir lá buscar curiosidades, por exemplo. Lógico que ele lá dá indícios de onde você buscar mais informações, e eu gosto desse passeio que é possível. Bom, redes sociais, Instagram, WhatsApp, TikTok, memes, por exemplo, eles permitem uma visualização matemática também, desde que seja problematizado para a sala de aula. Os jogos digitais, existem eventos hoje só sobre jogos digitais e ensino de matemática, uso de aplicativos. Simuladores, por exemplo, eu coloco aqui uma imagem do FET, por exemplo, Interactive Simulations, ele tem mais de 40 simulações matemáticas lá, se vocês puderem acessar esse site, o phet.colorado. Ele é um site que tem muitos trabalhos já sobre cada uma das simulações presentes lá, mas eles permitem uma interação muito grande, muito otimista para o ensino de matemática na educação básica e também até no ensino superior.
Etnomatemática é uma outra tendência a ser apresentada aqui. A etnomatemática ela é entendida, foi desenvolvida pelo professor Bertrand Ambrosio aqui no Brasil, e é entendida como um programa de pesquisa, né? Um programa de ensino que visa explicar os processos de geração, organização e transmissão de conhecimentos em diversos sistemas culturais e forças interativas que agem nos e entre os três processos. Olha só, essa ideia de gerar, organizar e transmitir conhecimento cultural, ela é algo que enraiza o conhecimento de grupos sociais, por exemplo, quilombolas, grupos indígenas e também, por exemplo, pescadores, açougueiros. São conhecimentos que às vezes as pessoas que estão lá dentro dessas comunidades, por exemplo, esses grupos sociais, eles nem têm conhecimento sobre matemática. Não estudaram, por exemplo, não frequentaram a escola, mas eles fazem uso de uma matemática muito forte, muito genuína dentro de seus grupos sociais. Tá? Os índios, por exemplo, os indígenas, por exemplo, são exemplos muito esclarecedores dessa matemática, desse uso de uma matemática própria deles. Porque a matemática que a gente conhece hoje é uma matemática europeia, uma matemática eurocêntrica, uma matemática da Grécia, da Europa, a matemática egípcia, a matemática da Índia, a matemática que a gente conhece, desconsiderando a matemática da América Central, desconsiderando a matemática da América do Sul, desconsiderando a matemática da África, por exemplo. Então, dentro de etnomatemática, D'Ambrosio, como eu comentei, foi um dos precursores dessa ideia no Brasil. Gelsa Kinigi, que também trabalha nesse sentido. A etnomatemática vai trabalhar com a ideia do processo de geração, organização e transmissão de conhecimentos valorizados culturalmente. Existências de matemáticas, não é uma matemática só, não é a matemática só que está no livro didático, existem outras matemáticas desenvolvidas, matemática de sobrevivência. Eu coloco um exemplo aqui, um trabalho que já realizei com alguns alunos, a gente construiu uma arapuca, que é uma armadilha para pegar pássaros, por exemplo, ou outros animais de pequeno porte. Não sei se de médio também. Onde a arapuca ela tem o formato de um tronco de pirâmide, por exemplo. Então, para entender isso, eu preciso entender a necessidade de construir a arapuca, que é uma armadilha para capturar animais, né? E essa associação permite perceber que é uma matemática de sobrevivência. Bem antigos antes que nós, para sobreviver, tinham que fazer certas artimanhas com armadilhas, por exemplo, para poder se alimentar. Né? Saberes culturais e grupais, estudo de práticas socioculturais, também estudo de práticas socioculturais constituídas historicamente também. Né? Algumas das práticas que tem hoje, elas são milenares, elas não são apenas surgiram de agora, elas são milenares, não surgiram nessa última década, surgiram há mais de 100, 1000 anos atrás. Aí eu coloco aqui alguns exemplos de trabalhos que podem ser realizados em sala de aula com alunos, né? Triângulo retângulo para carpinteiros, por exemplo. Os nossos alunos eles podem ser carpinteiros ou podem ser filhos de carpinteiros ou parentes carpinteiros ou vizinhos carpinteiros, que eles têm uma vivência diferente das dos professores, eles vão ter mais argumento para falar, porque isso faz parte do cotidiano deles. Geometria na confecção de armadilhas para caçadores de passarinhos, formatos de gaiolas, por exemplo, regra de 3 quebradeiras de coco babaçu, matemática financeira da comercialização de produtos do caju por cultivadores da região, tanto do suco, da polpa, da cajuína, do caju fresco, do caju frito, da farofa de caju, sistema de contagem de comunidades quilombolas, pinturas faciais de grupos indígenas. São algumas temáticas que podem ser exploradas em sala de aula, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, se pensar bem, podem perceber cada vez mais novas temáticas relevantes para ser trabalhadas e discutidas em sala de aula. Não fogem do conteúdo que a gente trabalha na sala de aula, mas permite que o aluno também perceba que existem pessoas que trabalham matemáticas que não conhecem essa matemática, mas que eles fazem uso de matemática, às vezes até diferente das que a gente faz hoje, das que a gente utiliza e das que a gente trabalha em sala de aula com os alunos. Mais exemplos aqui, eu coloco que as práticas socioculturais dão suporte para o conhecimento de grupos de indivíduos e para a sociedade. Essas existências dessas matemáticas são garantidas a partir das crenças, das formas de trabalhar, de prover o bem e de sustentar a si mesmo e a família.
Eu digo isso exemplificando as práticas de índios, de açougueiros, de carvoeiros, de pedreiros, produtores rurais, mulheres quebradeiras de coco, babaçu, na região sul-maense. São várias as associações de mulheres quebradeiras de coco, pescadores. E aí chegamos aqui na atividade de avaliação, né? A atividade que a gente propõe aqui é uma atividade de arquivo único, que eu já fazer a apresentação aqui para vocês. E eu deixo aqui uma frase do filme Lembranças, de 2010. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se não fizer nada, não existirão resultados. Eu penso, isso aqui é para a vida, mas pensando na nossa dinâmica de sala de aula, se a gente não modificar, não incrementar, não inserir novas metodologias, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Isso é um olhar para a nossa vida também, certo, gente? Eu vou sair aqui do PowerPoint e vou abrir aqui o Word, porque é onde eu apresento a atividade de envio de arquivo único, tá? É a mesma que vocês têm acesso, eu dou algum exemplo, mas qual que é a ideia aqui para vocês? Eu tenho até chave de resposta já. A ideia aqui é que vocês desenvolvam uma situação de sala de aula, que seja hipotética ou pode ser real, que vocês já experienciaram ou vão fazer, que sinalize uma tecnologia no ensino de matemática. Então, o que vocês precisam fazer? Por exemplo, eu coloco um exemplo aqui, uso do software de GeoGebra para a construção de gráficos de primeiro ano, de funções de primeiro grau. É somente isso que vocês precisam fazer. É como se fosse uma temática para pesquisa ou para ser problematizada em sala de aula. Detalhar qual é o software, qual é o aplicativo, qual é a tecnologia e associar um conteúdo de matemática. Eu coloco um exemplo aqui, o uso do software GeoGebra poderia ser cônicas no ensino do terceiro ano, do ensino médio, por exemplo. Poderia com o uso de software, poderia ser o Implot, por exemplo. Poderia ser o FET, com a simulação de equações, balanças de equações. Quantidade de seguidores do Instagram para o ensino de notação decimal. Transformar 6,1 milhões de seguidores em notação decimal, por exemplo. É uma problemática boa para ser trabalhada em sala de aula. Então esse é o exemplo que eu trago aqui na tarefa de envio de arquivo único, que é importante que as dúvidas se sanem com os tutores, sanem com o professor da disciplina. Ok? Aqui eu peço três tecnologias, então vocês dão uma olhada, isso pode ser até tema de TCC, olha só que legal. Certo, gente? Mais uma vez eu agradeço a participação e a presença de todos, aos que estão ouvindo e visualizando a aula. Deixo meu agradecimento, meu contato aqui para vocês, tá? Meu e-mail, benjamin.neto@ifma.edu.br, e meu contato de celular, ligação normal, WhatsApp, tá? Então a gente pode ficar conversando dessa forma também.